além daquela que Deus já me colocou. Deus havia colocado José na posição de governante. Deus havia mostrado isso para José desde muito cedo. Deus, ele não é homem para que minta. Deus, ele não é filho de homem para que se arrependa daquilo que disse. E a palavra de Deus nunca cairá por terra, ela sempre se cumprirá. Amém ou não? Deus mostra para José qual seria a posição dele. E qual é o erro de José, que também é o erro de muitos de nós que estamos aqui. É compreender da maneira errada aquilo que Deus nunca disse e falar para os outros. Você acha que é aquilo que Deus disse. Você passa para os outros, e os outros acham a mesma coisa e se sentem ameaçados, e é isso que acontece dentro da casa de José. A gente vai se curvar diante dele, ele é o menor, nós vamos servir a ele será o nosso Senhor. Não, ele não será somente Senhor de vocês, vocês não se curvarão somente diante dele, mas todos se curvarão, mas ele será Senhor de todos. Sabe por quê? O propósito não se limita somente àquilo que você hoje está enxergando, vai além daquilo que você pode compreender. Só que existe uma coisa, querido: para caminhar pelo caminho de Deus é necessário o GPS da confiança. Ou você caminha em dar o próximo passo, ou você vai ficar parado nessa mágoa. Ou você caminha para dar o próximo passo, ou você vai ficar parado nesse rancor. Ou você caminha para dar o próximo passo, ou você vai ficar preso nessa surra que você tomou. Ou você caminha para dar o próximo passo e para chegar onde Deus determinou que você chegue, ou você ficará preso nesse ressentimento. Mas, querido, eu quero que você se lembre de algo nessa manhã: o nosso Deus é aquele que continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José. E depois ele fala: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Ele repete agora a realidade da sua história. Quando eu olho para essa história aqui, olho para a minha história, eu digo: não fui eu quem saí da casa dos meus pais, foi Deus quem me tirou para um tempo específico que Ele tinha, e esse tempo se chama hoje. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E ele repete: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. É o próprio Deus quem tem caminhado com você por esse caminho que aos seus olhos parece incerto, por esse caminho que para você parece injusto, por esse caminho que para você parece ser o caminho do horror. Mas eu quero que você entenda e mude hoje essa percepção: não é o homem que está fazendo isso com você, não
se coloque no lugar de vítima, porque você não é vítima, você é somente alguém que Deus está conduzindo por um caminho diferente, para que através da sua vida, o extraordinário possa acontecer. Não atribua aos seus pais, não atribua a seus irmãos, não atribua a história dos seus familiares isto que está acontecendo. Sabe por quê? Deus tem algo muito maior para a sua vida. Ele já te falou, então nós precisamos aprender a colocarmos os nossos olhos sobre esta situação que se apresenta diante de nós. Eu não posso enxergar o sofrimento somente como sofrimento. Eu não posso enxergar essa dor somente como dor. E é isso, e acabou. Eu não posso enxergar essa atitude, esse abuso, essa rejeição, esse descrédito somente como sendo isso, não. Essa é a mentalidade daquele que não tem Deus, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. E eu tenho vida e eu tenho paz quando eu vivo na certeza de que os planos de Deus são maiores do que os meus, de que os planos de Deus são melhores do que os meus. Amém ou não, queridos?